Um programa Espaço Público nesta segunda-feira, agora são 9h01. Toda a profissão ela exige desafios. Todo empregador tem o direito de cobrar do funcionário o cumprimento das metas estabelecidas. Mas quando essa cobrança fere a dignidade do funcionário, ela vira um crime chamado assédio moral. E é justamente para falar desses crimes que estamos recebendo a procuradora do Ministério Público do Trabalho, que é Márcia Medeiros de Farias. Muito bom dia, procuradora. Bom dia. Afinal de contas, quando é uma cobrança normal, aquela do dia a dia de trabalho, e quando é que começa um assédio? Na verdade, como tu bem disseste, o assédio, a cobrança de metas, a cobrança de uma resposta ao trabalho para o qual o trabalhador foi contratado, passa a ser um assédio a partir do momento que fere a dignidade desse trabalhador, que a honra desse trabalhador, a dignidade, a intimidade, direitos dessa pessoa, desse trabalhador, passam a ser atingidos por meio de ofensas, de agressões, de exclusões e de qualquer tipo de atitude ou de exclusão dentro do ambiente de trabalho. Mas é muito importante que nós saibamos esclarecer o que é assédio e o que não é assédio. Uma atitude isolada não é um assédio. O assédio tem que ser algo premeditado, tem que ser algo persistente, ser algo sistemático, que tenha uma duração razoável durante o trabalho para ser considerado um assédio moral no trabalho. Por exemplo, um vendedor que é cobrado por metas, precisa atingir aquelas metas, e o funcionário ameaça, o chefe dele ameaça ele com demissão, por exemplo. Isso é considerado um assédio moral? Na verdade, se nós pegarmos essa atitude isolada, não. Não significa, claro, que essa forma de agir esteja correta. Não está e tem que ser tomada uma providência, porque cabe ao empregador manter um meio ambiente de trabalho sadio. Mas o que caracteriza o assédio, nós podemos ver de uma forma mais simplificada, que o assédio moral é um processo. É uma série de atos que vão, de regra, numa forma crescente, para violar, para ferir o trabalhador. Então, a cobrança de metas é uma das formas onde se dá, por meio da qual se dá bastante o assédio moral, que é o assédio moral organizacional, que nós vemos que está inserida na prática de agir da empresa ou de um departamento ou de algum órgão da empresa. Como é que essa cobrança passa a ser abusiva? Quando, por exemplo, os trabalhadores que não atingem determinada meta são submetidos a chacotas, a brincadeiras, aqueles corredores chamados corredores poloneses, por exemplo. Quando o trabalhador é obrigado a usar determinada roupa com dizeres referentes àquele não cumprimento de metas, ou quando esse trabalhador é obrigado a sentar em um determinado local em função de não cumprir metas. Se ele recebe, por exemplo, menos clientes para trabalhar, também se configuraria numa assédio moral? Se isso fizer parte de um processo por meio do qual alguém está tentando fazer com que ele saia da empresa, sim. O que nós temos que ter muito claro é um ato isolado de agressão, um ato de desrespeito tem que ser punido pela empresa, porque o trabalhador é um cidadão que não pode ter violado essa dignidade no trabalho, mas não é um assédio. O que é um assédio são esses atos praticados reiteradamente. Todos os dias que o trabalhador chega para trabalhar, um dia ele não tem mais acesso ao telefone, outro dia ele não tem mais acesso ao computador, ele chega na outra semana, ele começa a ouvir boatos a respeito de sua vida pessoal mesmo, ou comentários de algum colega de trabalho, algum superior, sobre a sua forma de trabalhar, sobre seu baixo rendimento, ou sobre alguma faceta do seu trabalho, ou começa a ser excluído, por exemplo, de festinhas ou de conversas em grupo. Essa constância no tempo de desrespeito ao trabalhador, à sua dignidade, é que caracteriza especificamente o assédio moral no trabalho. E como é que se consegue comprovar esse tipo de assédio na justiça, enfim, quando se procura o Ministério Público? Uma das maiores dificuldades que nós temos na hora que instauramos nossos inquéritos em relação ao assédio moral é a questão efetivamente da prova. Por quê? Quando acontece o assédio moral no local de trabalho, de regra, vários trabalhadores estão vendo isso acontecer com um colega de trabalho. Não há nem testemunhas também, ou elas estão coagidas? Elas estão vendo acontecer, muitas vezes há testemunha, mas elas têm medo de, no momento que elas apontarem aquele assédio, elas passem a ser a vítima do assédio. Ou, no caso daquele assédio que nós estávamos conversando da cobrança de metas, ela pode estar na mesma situação do assediado. Então, o que se recomenda, o que se pede aos trabalhadores nessa situação? Não falar sozinha com o assediador, anotar
todos os atos que vão compondo o assédio, em que dia aconteceu, o que houve, quem estava ou não presente, procurar seu sindicato, procurar alguém na própria empresa, antes até de procurar o sindicato, algum superior àquela pessoa que está praticando o assédio, procurar o sindicato se não conseguiu resolver dentro da própria empresa, ou procurar o Ministério Público do Trabalho. Muitas vezes também se procura as delegacias, a Superintendência Regional do Trabalho, o Ministério do Trabalho, levando essa situação ao conhecimento de alguém que possa tomar uma atitude que faça cessar essa prática no seu trabalho. Esse tipo de reclamação, quando o trabalhador se sente atingido, assediado, faz essa denúncia ao Ministério Público, necessariamente pela experiência que a senhora tem, ocorre demissão após isso? Essa pessoa consegue continuar trabalhando após fazer uma denúncia desse tipo? É muito difícil, até porque grande parte das denúncias que nós temos, o trabalhador já saiu do trabalho. Porque ainda há um medo, ainda há o receio de, uma vez fazendo essa denúncia, ele ser despedido. Então, a maioria dos casos que nós temos são trabalhadores que já saíram. E aí nós, começando a investigar essa situação, se verifica que isso continua na empresa com outros trabalhadores. Porque, de duas formas, ou quando é um assédio interpessoal e aquele assediador continua na empresa, se ele conseguir com que uma das pessoas alvo de assédio saia, ele vai começar a fazer isso com outra pessoa. Ou, então, quando é uma prática da empresa, tanto faz o empregado que estiver ali, se ele não cumprir as metas, se ele não seguir aquela determinação da empresa, aqueles trabalhadores que estiverem no mesmo local vão seguir também o assédio, vão seguir sendo assediados. E essas estatísticas existem? Na verdade, eu não tenho números para te dar agora, mas o número de denúncias sobre assédio moral no trabalho vem crescendo de uma forma muito grande no Ministério Público, e é importante nós esclarecermos que o assédio moral no trabalho não é tipificado como crime. Não existe uma legislação que tipifique como crime. Na verdade, não existe nenhuma legislação específica sobre assédio moral ainda em relação aos trabalhadores regidos pela CLT. Então, o que nós temos atualmente são legislações específicas de órgãos públicos e na área do direito dos trabalhadores regidos pela CLT, nós atuamos com a Constituição Federal, que garante a dignidade dos trabalhadores e por meio da qual nós atuamos para preservar o ambiente de trabalho desses trabalhadores. E aí seria essa legislação em nível federal? Em nível federal, existe uma série de projetos de lei nesse sentido, mas no momento, em relação aos trabalhadores seletistas, não há nada ainda em termos de legislação. Bom, que tipo de situações poderiam ser criadas por meio dos legisladores para contribuir para evitar que ocorra de forma tão frequente o assédio moral dentro das empresas? As organizações que defendem os direitos humanos, os trabalhadores, já apresentaram propostas, o Ministério Público tem uma visão detalhada do que poderia estancar esse problema? Na verdade, é importante ter uma legislação específica, porque não obstante exista a Constituição Federal garantindo a dignidade dos trabalhadores, sempre é importante ter uma legislação específica, porque muitas vezes as empresas se acham no direito de agredir o trabalhador. Nós ainda estamos numa situação que o trabalhador é visto como alguém que perde direitos quando ingressa no mercado de trabalho, quando começa a trabalhar. E, na verdade, ele não perde direito algum, ele soma aqueles direitos que todos os cidadãos têm, ele soma aqueles direitos do trabalhador, como direito à hora extra, horário noturno, férias, descanso semanal remunerado, etc. Então, o que se precisa ter muito claro, tanto numa legislação, no momento em que ela for criada, isso é previsto em alguns projetos de lei, quanto dentro das próprias empresas, é uma ideia clara de que não é permitido assediar trabalhadores, não é permitido ferir a dignidade dos trabalhadores. E, em caso de isso acontecer, quais são os mecanismos que os trabalhadores têm de buscar para poder terem a sua situação vista por alguém na empresa e que seja tomada alguma providência para que aquilo não ocorra mais. Porque é muito grave quando o trabalhador consegue denunciar na empresa, a empresa não toma atitude nenhuma, porque isso só torna mais forte o assediador e o deixa com mais poder para continuar fazendo essas práticas de assédio. O assédio moral, ele é necessariamente entre chefe e empregado? Absolutamente. Ele se dá, na maioria dos casos, entre chefe e empregado, mas muitas vezes ele se dá da forma horizontal, como nós chamamos, ou seja, de um trabalhador em relação ao outro. Muitas vezes ele dá, em casos mais raros, mas ele se dá até de um trabalhador ou de um grupo de trabalhadores em relação ao seu superior hierárquico. Mas o número de casos realmente é de um supervisor ou de alguém que tem um poder hierárquico dentro da empresa em relação aos demais trabalhadores. Bom, que tipo de reflexos, e aí a senhora que acompanha esses casos,
Que tipo de reflexos psicológicos, por exemplo, e até para se conseguir outro emprego, acabam acarretando nesse empregado assediado? Na verdade, os danos físicos e os danos à saúde mental dos trabalhadores assediados são muito grandes. Nós temos desde casos de problemas de estômago, dor de cabeça, problemas musculares, até casos de alcoolismo, casos de utilização de álcool, casos de depressão muito grave, crises de pânico, até casos de suicídio. Nós temos que entender que, como é um processo e vai, de regra, num crescendo esse processo, a pessoa vai sendo moída, vai tendo a sua dignidade, a sua alma moída, esmagada, pressionada, e como ela não consegue, na maioria das vezes, ter com quem falar, e as outras pessoas seus colegas de trabalho começam a se retirar e não ouvir esse pedido de ajuda que vem, muitas vezes de forma mais discreta, mas vem desse trabalhador, essa pessoa começa a se recolher e achar que ela tem algum problema. Que o problema é com ela, uma vez que as outras pessoas não estão sentindo aquele mesmo problema. E essa pessoa, esse trabalhador, se vê entre ficar nesse trabalho e continuar mantendo a sua família, mantendo os seus familiares e sair do emprego, ela prefere ficar sofrendo, ou não é uma preferência, é uma necessidade ela continuar nesse trabalho. E essa pessoa vai se fechando, vai ficando uma pessoa uma série de questões, de problemas psicológicos e físicos que fazem muitas vezes com que ela adoeça e não possa mais voltar a trabalhar, nem naquela empresa, nem em outra. Bom, mas quem responde por esse assédio moral, ou enfim, as implicações, acaba sendo a empresa, normalmente não o funcionário específico que praticou. Na verdade, a empresa é sempre responsável por manter o ambiente de trabalho sadio, porque nós temos que ver que o ambiente de trabalho é sempre um ambiente que não é neutro. Ou ele produz saúde, fazendo com que o trabalhador trabalhe em um local onde ele possa crescer, onde ele possa se desenvolver, ele crie relações de amizade, enfim, algo que some a sua saúde pessoal, ou o ambiente de trabalho é algo nocivo, algo que adoece. E o responsável por não deixar isso acontecer é o empregador. Mas claro que o trabalhador que é flagrado ou que se tem conhecimento que está assediando os demais, pode ser despedido, inclusive por justa causa, por estar faltando com os deveres que ele tem durante o seu contrato de trabalho. Bom, aproveitando a sua presença aqui, a senhora como procuradora do Ministério Público do Trabalho, que tipo de queixas são mais frequentes com relação ao ambiente de trabalho em termos gerais, não somente o assédio moral? Nós temos, na verdade, coordenadorias nacionais que refletem, de alguma forma, essas maiores demandas. Nós temos, então, a atuação contra o trabalho infantil, regularização do trabalho do adolescente, atuação pelo concurso público, para as contratações que são feitas sem concurso público, questão de segurança e saúde no trabalho, que é uma situação que nós temos uma atuação muito forte também. Nós atuamos na questão do trabalho escravo, ou trabalho em condições análogas a escravo, que ainda existe de uma maneira muito grande no nosso país, muito maior do que se gostaria, do que se poderia prever que nesse século já nós estivéssemos diante disso. Nós temos também um trabalho contra as irregularidades trabalhistas por meio de contratações cooperativas fraudulentas, por exemplo, e toda a questão de proteção à dignidade do trabalhador. Por exemplo, com a proibição de discriminação racial, discriminação de gênero, por orientação sexual, a questão toda da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, são todos pontos que para nós são pontos considerados muito importantes de atuação e são os que nos trazem mais denúncias ao Ministério Público do Trabalho. Bom, questões específicas aí ao trabalhador que deve estar nos acompanhando agora. Banco de horas e pagamento de horas extras. Existem regras específicas para determinar se um será aplicado ou outro? Na verdade, os instrumentos normativos firmados pelos sindicatos e pelas empresas prevêem normas específicas para isso. Mas o que tem que ficar claro é que as horas extras têm que ser pagas com o adicional previsto, e isso é uma demanda muito grande também. Porque além dessas específicas que eu te disse, nós temos problemas ainda com salários, falta de assinatura de carteira de trabalho, falta de pagamento de horas extras, trabalhadores que começam a trabalhar um período sem a carteira e só assinam carteira depois. Nós temos problema de desvio, por exemplo, de contratos que são para um determinado fim e tem um desvio para outra finalidade. Então, são uma série de questões que são levadas ao Ministério Público do Trabalho todos os dias. Bom, qual é a idade
a partir de que idade se começa a ingressar no mercado de trabalho? A partir dos 18 anos. Como aprendiz antes, mas como trabalhador com 18 anos. Após os 18 anos, anterior aos 18 anos, então na é uma função de aprendiz, com uma série de requisitos. Não se pode usar também o aprendiz ou estagiário, ou em outros casos de deturpação do estágio que se tem, é a utilização de estagiários para suprir mão de obra, é outra forma de atuação, de estágio, deturpação de estágio, deturpação do trabalho do aprendiz, porque tem uma série de normas que são previstas para regularizar esse tipo de trabalho e que não podem ser deturpadas no sentido de, por exemplo, pagar um valor menor para que essas pessoas substituam mão de obra. Bom, o Ministério Público e diversas entidades outras que pesquisam, as empresas acabam pagando, por vezes, mais caro por não dar essa atenção especial ao funcionário nas questões do dia a dia. Na verdade, o que acontece? No momento em que o empregado toma conhecimento dos seus direitos e toma conhecimento do desrespeito a esses direitos, ele pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, fazendo o pedido de todos aqueles valores, de todos aqueles direitos que ele não teve reconhecido durante a relação de trabalho. E muitas vezes isso acaba saindo muito mais caro do que o reconhecimento e do que manter uma atividade de trabalho, um ambiente de trabalho que seja saudável, que seja seguro e que respeite os direitos dos trabalhadores. Ok, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. E nós